A base de forragem conservada das propriedades da região é a silagem de milho. Entretanto, nos últimos anos tem crescido muito a utilização de forragem conservada no inverno. Faz pouco tempo, entretanto, que o trigo e outros cereais de inverno começaram a ganhar espaço para a produção de silagem, mas isso tem crescido a cada ano, se tornado cada vez mais essencial na produção de leite e os produtores, com esse crescimento, têm encontrado algumas dificuldades, especialmente na elaboração, na operação da ensilagem desses materiais de inverno. Então, hoje, para conversar sobre isso, nós temos a participação aqui no Conversa com o Extensionista da Marion Carbonari, que é zootecnista e consultora nessa área. Marion, tudo bem? Oi, tudo bem, Leandro? É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente agradece pela disponibilidade. Conta para nós quem é a Marion Carbonari e como é que tu chegou até aqui para falar de silagem de inverno para a gente. Eu sou natural de Ponta Grossa, no Paraná, região dos Campos Gerais, aí que fica a 100 quilômetros da capital, Curitiba, mas muito próximo da capital nacional do leite, Castro. Fica a Uhum. 40 quilômetros de Castro e em torno de uns 20 quilômetros de Carambeí, né? Que são duas cidades aí que produzem muito leite, né? Até a graduação não tinha muito contato com a área. Meus pais não são produtores, meus pais são geógrafos. Tenho um tio e tia que tem propriedade, mas eu nunca fui a fundo ao tema. Ia passear no final de semana. Aí resolvi fazer zootecnia. É, Igual. Uhum. então, me formei aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa em zootecnia no ano de 2011 e a partir de então comecei a trabalhar, fiz o estágio final e trabalhei por 9 anos na Fundação ABC, no setor de Uhum. forragicultura, que é a fundação, né, empresa privada que faz pesquisa para as 3 cooperativas da região aqui, que é a Capal, a Castrolanda e a Frísia. Dentro disso, eu enquanto trabalhava, fiz mestrado e doutorado na área de forragens conservadas na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e desde 2020 tenho a minha própria empresa de consultoria, que é a MSDC Consultoria, que é focado na área de forragicultura. Então, atuo aí Uhum. na área de forragens. Eles perguntavam, mas vocês fazem nutrição? Animal também não. A nossa consultoria faz a parte de forragens mesmo. A gente dá vários treinamentos, auxilia cooperativas, faz projetos de pesquisa para lançamento de novos materiais de VCU, de empresas que ainda não tem esses materiais aqui no Brasil. Ministrei aulas na graduação e hoje ministro aulas na pós-graduação. Não ministro mais na graduação, mas sim Uhum. na pós-graduação. Então, um resuminho rápido, né, da Marion e como que a gente atua em relação à parte de forragens conservadas. E aqui, grande parte dos animais na nossa região eles permanecem confinados. E aí Uhum. veio a necessidade da gente estar produzindo muita forragem conservada, não só no verão, mas também pelo nosso clima nós conseguimos produzir essas forragens de inverno com muita produção e muita qualidade também. Uhum. A tua atuação é mais focada aí na região ou tu atua fora também? Pois é, a minha atuação é mais focada aqui na região, mas nos últimos tempos a gente já está abrindo o nosso leque. Já atendemos a Santa Clara, né? Fomos há um Uhum. tempo aí para a Serra Gaúcha, a gente já atendeu outras cooperativas aqui do Paraná, como a Copacol, que fica na região de Cafelândia, ali perto de Cascavel. E aí, com a parte da internet, a gente tem dado alguns treinamentos para, principalmente empresas de todo o Brasil, Uhum. e também temos alguns cursos online, e a gente consegue ter uma abrangência maior. E a gente tem saído agora com o final da pandemia, tem saído para dar algumas palestras fora. Então, possivelmente, estarei no Rio Grande do Sul novamente nesse ano aí
algumas vezes, tem umas 4 viagens programadas para o Já Rio Grande agendado. do Sul. Perfeito. Falando em silagem no inverno, né, na forragem conservada, tu falou aí que na tua região e na minha aqui também, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, uma parte do Paraná, né, a gente tem essa característica de ter luminosidade e chuva que permite que a gente produza forragem no ano todo. Com o clima nosso de inverno, como a estação fria, a gente pode utilizar esses materiais para fazer forragem conservada no inverno. E aí a silagem de inverno é uma estratégia que se torna interessante, de cereais de inverno. Mas demorou muito para isso chegar no campo, né? Essa tecnologia existe já há mais de 20 anos e em outros países, inclusive, isso já estava muito forte, né? Muito desenvolvido, mas aqui no Brasil isso demorou muito para chegar no campo. Por que tu acha que isso aconteceu, Marião? Por que não antes a gente não percebeu e ficou tanto tempo dependente só da silagem no verão? Eu acredito, Leandro, que o principal aí gargalo que a gente teve nesse gap de ter materiais e esses materiais não chegarem no campo para os produtores foi justamente questão de difusão da tecnologia. Aqui na região, a gente iniciou há alguns anos atrás os trabalhos com o primeiro trigo ali, o BRS Umbu, que veio com a Embrapa, e isso veio muito forte quando a Biotrigo trouxe seus primeiros materiais ali, em Uhum, 2012, 13, 14, 15, 16, que começou esse boom, aí veio muita difusão de tecnologia e com isso os produtores passaram a perceber a grande importância que é você otimizar esta área. Na nossa região, os produtores, eles têm muitos animais e pouca uhum, área para produzir. Então, não tem como ficar dependente só do milho silagem, ficar dependente da produção de forragens no verão, até porque a gente pode ter alguns problemas climáticos no verão, né? Esse ano, aí para nós não foi tão forte, mas em algumas regiões, Santa Catarina, Rio e Grande do Sul, no verão, né, a gente teve problemas de falta de chuva, de estiagens, tivemos chegando para nós, a gente achava que isso era um problema do Cerrado, e faz 2 anos que nós do Sul se deparamos aí com a famosa cigarrinha que afetou nossos milhos silagens. Então, a gente não pode ficar dependente desse verão para a nossa produção de volumoso, e essa difusão chegou muito forte. Eu achava que era isso que faltava, porque materiais uhum. bons a gente tinha, a gente tem esses materiais, era mesmo esse conhecimento, isso através de dias de campo, através da extensão, chegar nos produtores e a gente começar a ter um know-how e uma expertise para ter segurança de colocar isso no campo também, para que os Uhum. produtores pudessem ter resultados. Então, acho que esse foi o grande gap que a gente teve relacionado à utilização dessas forrageiras de inverno para silagem, né? Planta inteira. Demorou, mas chegou, né? Veio tarde, mas agora tá aí. Isso, exatamente. Agora está aí com muita produção e qualidade para os nossos produtores, né? Na tua empresa, na tua consultoria, que materiais que tu tem trabalhado, tu tem acompanhado para silagem de inverno, que tu tem conseguido alcançar de resultados? Aqui a gente tem uma variedade muito grande de utilização. O pessoal acha que às vezes só o trigo que pode ser utilizado para silagem planta inteira, mas tem outras espécies que podem ser utilizadas. Então, nós temos produtores utilizando cevada, o triticale, já vou comentar um pouquinho sobre o triticale, que tem aí uma lenda, um mito sobre isso. As aveias, só que aqui não é a utilização das aveias forrageiras, aqui nós temos que entender que é a utilização das aveias graníferas e o trigo também como uma opção. Veja que nós temos 4 espécies Certo. diferentes para serem utilizadas como planta inteira, né? E dentro dessas espécies, nós temos todos os cultivares que têm vindo aí para auxiliar o produtor. Então, o que a gente vê um panorama comparando essas cultivares? Nós vemos aqueles produtores, muitas vezes o nosso produtor de leite, ele não é um agricultor em si, Hum? ele
que consegue fazer várias aplicações de fungicida, que tem máquinas grandes para fazer isso. Então, o que a gente vê? Que aqueles produtores que têm condições de fazer mais aplicações de fungicida, maiores cuidados com a cultura, muitos têm utilizado a cevada. Uhum, E a cevada cervejeira mesmo. uhum, Aquela, não temos cultivares específicos para silagem planta inteira. Aqui na nossa região, nós temos um fomento grande para a utilização de cevada cervejeira para o malte, nós temos grandes sim. cervejarias aí. Então, os produtores as cultivares que são utilizadas para cervejaria têm sido utilizadas para a planta inteira. Então, a cevada tem se desenvolvido muito bem. Nós acompanhamos um produtor que ele estava fazendo, grande parte da área ia, ó, isso é muito legal. Grande parte da área, Leandro, ia para fazer a área inteira, na verdade, ia para a cervejaria, ia para grão. Só que ele fez um planejamento forrageiro errado na parte de silagem de milho e chegou no meio do ano, ele não tinha mais silagem de milho. E ele ligou para Aham, nós, e aí, o que eu faço? Falei, peraí, o que você tem? Daí ele falou, não tenho nada. O que eu vou fazer? Falei, o que você está produzindo para grão? Se acalme. Ele falou assim, tenho cevada. Falei, então tá resolvido. E aí nós fizemos um acompanhamento dessa cevada, conseguiu produzir 35 toneladas de massa verde e 12 toneladas de massa seca por hectare. uhum. Então, isso é muita coisa. Claro que era material de ponta, né? Mas imagine, resolveu o problema dele, e ainda teve ótima produção. As aveias, tem umas aveias graníferas, então sempre tomar cuidado, a gente não são aquelas aveias que são utilizadas, aveias pretas para cobertura, não são essas, não são as aveias, podem ter aveias brancas forrageiras, mas também não são essas, porque as forrageiras têm baixa produção de grãos. Sim. Aqui nós queremos as aveias graníferas. Por que as aveias graníferas? Porque são as que produzem bastante grão, porque lá no final das contas nós queremos volume e nesse caso nós também queremos produção de amido, produção de Uhum, energia. Então vamos utilizar as aveias graníferas. Aí o que vem sendo utilizado é o triticale. O triticale é uma grande sacada aí, porque comparando essas espécies, na média, ele tem se mostrado com novos materiais, e com boa rusticidade, com boa produção e com excelente qualidade bromatológica. E o pessoal tem um preconceito com o triticale devido à questão das aristas, porque se dizia há muito tempo, né, que tinha problemas de esôfago, dava problemas de bochecha nos animais, uhum, por o triticale ter uma arista um pouco mais tenra em relação à cevada, por exemplo, e aí o trigo, bem difundido, o trigo sem aristas, né? Mas hoje a gente sabe aí um trabalho muito bem difundido também com a Embrapa, que quando bem processado, isso no processo de mecanização, muito bem armazenado, a gente já não tem esses problemas com arista. Então, o Triticale vem com uma proposta de utilização de forrageiras de inverno para silagem planta inteira também. E a gente tem uhum. encontrado valores chegando até 25% de amido, médias aí de 20% de amido, mas 25% de amido é uma silagem de milho aí, praticamente, né, Leandro? E chama atenção porque a gente fala em rusticidade e qualidade ao mesmo tempo, né? Uma coisa que é muito difícil de encontrar. Geralmente o Exatamente. material mais rústico tem menor qualidade, né? Nesse caso Isso. aí, realmente ele chama atenção, o Triticale, né? Uhum. E os trigos, né? Que já são Sim. mais conhecidos. Pode comentar sobre os trigos? Tem os trigos específicos, os sem arista, mas tem materiais também aristados, né? No trigo, que podem ser usados. Sim, sim, tem materiais listados que podem ser usados. Nesse caso, o processo de mecanização tem que ser muito, muito bem feito, né? E o que foi difundido muito é a utilização dos trigos sem aristas, que também são excelentes materiais e que podem ser utilizados em larga escala. Hoje a gente iniciou com um cultivar, hoje já tem mais cultivares no mercado e que se adaptam muito bem a essa utilização. Então, em resumo, né, são essas 4 espécies que a gente tem trabalhado aqui: a cevada, o triticale, a aveia e o trigo, e ainda o que é o carro-chefe pensando nos trigos, são os trigos sem aristas. Perfeito. Agora vamos falando, né? Usando esses materiais a campo, tu acompanha o processo de operação de silagem.
E quando o pessoal começou a fazer a silagem de inverno com esses cereais, qual a recomendação básica, né? O pessoal já sabe fazer silagem de milho, inclusive na nossa região aqui, na tua também se faz silagem de milhos muito boas. O pessoal começou a adaptar os equipamentos, né, e a técnica de ensilagem para fazer silagem de inverno. Entretanto, depois, no meio do caminho, começaram a aparecer algumas dificuldades com os materiais de inverno. Os produtores começaram a enfrentar algumas dificuldades. Qual é a diferença entre fazer a silagem de milho, que o pessoal está acostumado, sabe fazer boa, e fazer com esses cereais de inverno para obter uma boa silagem? Então, primeiro ponto, antes de eu comentar um pouquinho, Leandro, da diferença, eu vou comentar um pouquinho da semelhança. Tá. A semelhança é que pode ser utilizada a mesma máquina. E Uhum. isso é um ganho muito interessante, porque como a gente fala das silagens pré-secadas, é claro que as silagens pré-secadas têm um propósito um pouquinho diferente, que é incremento volumoso e proteico nas dietas. Mas as silagens pré-secadas, elas precisam de várias operações a campo, 5, 6, 7 operações a campo e um número muito grande de máquinas. Quando a gente vai para a silagem de planta inteira, a gente é uma operação de colheita no campo e o processo de ensilagem depois, né? Uhum. Mas é a mesma máquina do milho com a mudança da plataforma da frente, né? E aí isso facilitou muito, porque já se tinham os prestadores de serviço, as máquinas do milho, e foi só necessário adquirir as plataformas específicas para essas silagens de inverno. E quais são as particularidades aí que a gente teve um pouco de dificuldade? No milho, se utilizava o indicativo da linha do leite, mas como são híbridos, né? Isso fica... Esse indicativo da linha do leite se torna muito mais fácil, digamos assim, do que quando a gente está falando do indicativo do grão dessas silagens de inverno. Qual é a Uhum. recomendação que a gente tem de indicativo pelo grão? O grão massa, né? Quando ele está no estágio de grão massa, ele faz aquela risca de giz na mão, mas a chance de errar na silagem de inverno é muito mais alta olhando o grão do que na silagem de milho. Não digo que na silagem de milho a gente não vai fazer matéria seca, não é isso, mas a chance de errar no ponto do grão da silagem planta inteira é Uhum. muito maior. Por exemplo, nós estamos aqui há mais de 10 anos trabalhando no campo com essas silagens. E, particularmente, eu não arrisco uma lavoura inteira, definição de ponto de colheita, apenas olhando o grão. Então, Porque, às vezes, a maturidade do grão com a planta, ela fica diferente. Às vezes, a maturidade de plantas, tem uma que está um pouco mais madura lá na lavoura, a outra nem tanto. uhum. E isso traz um certo confundimento para nós. Por isso que a decisão tem que ser pelo teor de matéria seca. E aí a gente vai Precisa fazer coletar... estimativo. Precisa, Leandro, precisa. A gente vai no campo, vai coletar essas plantas de forma aleatória e bem heterogênea para a gente ter uma amostra que represente essa lavoura como um todo, vai picar isso e vai colocar na air fryer, vai colocar no micro-ondas e vai alcançar teores aí em torno de 33, 34, 35% de matéria seca, e esse é o ponto correto aí para a gente fazer a colheita. Como eu falei para vocês que são as mesmas máquinas do milho, que a gente tem que tomar cuidado, que como o volume de produção é menor, o volume que vai ser colhido por tempo é maior e vai Uhum. chegar mais silagem no silo. Então, a gente tem que tomar cuidado nos processos de compactação. Às vezes, aquele trator que a gente utilizava para fazer a compactação do milho, a gente precisa ter um cuidado maior. Às vezes a gente vê Uhum. que o processo de compactação se torna um gargalo, porque tem uma automotriz lá com o prestador de serviço colhendo isso no campo e não tem se conseguido essa mesma eficiência no processo de compactação. E se você não consegue uma boa eficiência no processo de compactação, você está tendo ineficiência no seu processo de ensilagem como um todo. Por quê? Porque a gente está ensilando, a gente está compactando para retirar o oxigênio. Se a gente não compacta bem, a gente vai ter aqueles bolsões de ar que permanecem, principalmente quando se bascula o caminhão em grandes camadas e não em pequenas camadas. Uhum.
você tem aqueles bolsões de ar e que aquele trator pequeno às vezes não consegue dar conta de todo o processo de compactação. Então, cuidar muito bem disso e cuidar do processamento também. Hoje, a gente utiliza a Penn State como um padrão de tamanho de partículas e tomar muito cuidado com a primeira peneira. Por mais que a gente tenha lá o de 3 a 8, às vezes fica tamanhos de partículas muito grande. Então, ver como é que está a regulagem dessa máquina para que a gente tenha uma padronização dessas partículas que ficam aí acima de 19 milímetros e não ficar com partículas muito grandes acima de 19 milímetros. Então, são essas algumas dicas que a gente tem que tomar cuidado quando a gente está trabalhando. Observar muito bem o ponto, observar a maturação, o tamanho de partículas disso, o processo de compactação e tamanho de silo. Tem que fazer um planejamento para ter uma camada diária retirada muito bem, para saber assim, às vezes eu uso menos, eu estou utilizando para vacas secas, estou utilizando para novilhas, estou utilizando como incremento nas dietas. Qual é a quantidade que eu vou utilizar dessa silagem por dia para ter uma boa camada de retirada diária no meu silo, para que depois da abertura eu tenha uma estabilidade e uma boa conservação desse material para utilização a um longo período de tempo. Então, tu fez tudo certo, no final tu vai tirando pouco, né? A perda acaba se tornando muito grande. Exatamente. Também, tu comentou, o pessoal é acostumado, né, com o verão, com a prestação de serviço no verão, e aí o meu trator dava conta, né, de compactar lá as camadas. Mas quando vem no inverno, vem muito mais rápido, acaba não dando conta. Então, precisa se organizar e planejar para isso. Muito bem. Marião, para nós finalizar nossa conversa, quero que tu deixe umas dicas para os produtores que estão nos assistindo e nos ouvindo. Uhum. Então, sabe o que eu sempre falo, Leandro? Que produzir silagem, ela é conexão. E o que é isso, conexão? Nós precisamos estar com todos os processos muito bem desenvolvidos. Produzir silagem às vezes parece simples, mas não é uma coisa simples. Exige dedicação em todas as fases do processo. E por que é conexão? Porque nós temos que iniciar, na verdade, a produção de silagem inicia lá no planejamento forrageiro, né? Uhum. Antes, lá no planejamento da safra, para que animais eu estou produzindo essa silagem, quem eu vou alimentar, o que é o meu objetivo em si. Mas depois que eu tenho todo esse planejamento, tem que ter uma boa adubação, tem que ter uma boa fertilidade, eu conduzir muito bem essa lavoura, porque se eu não tiver uma lavoura muito bem conduzida, eu não escolher uma boa espécie forrageira, um bom cultivar, eu não vou ter a produção e a qualidade que eu desejo para alimentar esses animais. Então, o processo de lavoura tem que ser muito bem conduzido. Aí, o ponto de corte é um das partes fundamentais para o sucesso do processo de produção de silagem. De nada adianta eu ter um excelente material, uma excelente lavoura, eu escolher um cultivar adequado, eu conduzir isso muito bem e eu errar no ponto de corte, porque aí eu estou ou com uma silagem que não vai ter um bom processo fermentativo, porque está muito seca, uma silagem muito verde, que eu vou ter efluentes, vou ter Clostridium, fermentação butírica, que não é o que a gente quer. Então, você, produtor que está aí nos assistindo, nos ouvindo, presta muita atenção nesse ponto de corte. E outra coisa, acertou a lavoura, acertou o ponto de corte, acerta no processo de ensilagem, no processo de compactação, e não só no processo de compactação, mas também no processo de vedação. Não Uhum. queira economizar com uma lona, reutilizar lona de outros anos. Utiliza uma lona de qualidade, uma lona nova. Coloca algum peso em cima dessa lona, faz passagens e averiguação se não tem furos durante todo o processo que esse material está conservado. Então, lá eu tenho uma boa lavoura, mas eu errei no meu processo de ensilagem, pronto, aquela qualidade que eu estava trazendo, eu vou ter perdas, eu vou ter aquelas camadas deterioradas que eu vou ter que jogar fora depois, né? Não vou poder alimentar os meus animais com isso. Às vezes a gente tem
Isso é um ponto importante. Às vezes a gente acha que perda, né, Leandro, é só aquela perda que a gente vê de camada deteriorada, mas não, pode ter as perdas que a gente diz que são perdas invisíveis, que são perdas de matéria seca. E isso é quando você não faz bons processos de ensilagem. Por isso, produtor, é conexão de fatores. Planeje muito bem e depois que essa silagem está fermentada, que essa forrageira virou silagem, com o processo de fermentação, esse processo de abertura, você ter essa camada de retirada diária é muito importante para complementar todo esse processo de produção de silagem. Então, nós temos aí, né, Leandro, um grande trunfo na nossa região, e isso, quando eu falo nossa região, pego nós do Paraná, pega Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que nós temos a grande possibilidade de produzir forrageiras de inverno. Nós não temos, nós temos chuvas regulares, às vezes a gente tem os períodos de estiagem aí no inverno, mas nada comparado ao Cerrado, a outras regiões do país. Então, nós temos chuva, nós temos temperaturas adequadas, então cabe a nós produzir esses materiais de qualidade e que esse material de qualidade que está produzido do campo, ele chegue no coxo, ele chegue para os nossos animais produzirem leite, produzirem carne e assim vai, né? Então, por isso, produtor, né, presta atenção nessa conexão de fatores e conduz muito bem essa lavoura e esses processos de silagem e processos de armazenamento. Muito bem, Marião, obrigado pela tua participação aqui, pelo teu tempo, por compartilhar o teu conhecimento com a gente aqui no Conversa com o Extensionista. Muito obrigada, é um prazer. Obrigada pelo convite. Até a próxima.